Olá, queridos alunos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de administração pública, né? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade 1, né? E vamos falar hoje de alguns tópicos, como, por exemplo, né, os princípios constitucionais, as formas de administração pública, algumas das suas características principais, né? Fiquem atentos e hoje nós finalizaremos a nossa unidade 1, certinho? Vamos à nossa aula. Bom, pessoal, vamos começar, né, pelos princípios constitucionais, né? Nós temos aqui os 5 principais, né, princípios que estão lá, né, dispostos na nossa Constituição. Certamente vocês já passaram por ele na disciplina de Direito, porém hoje nós vamos relembrar, pois eles são essenciais, né, para que, né, os atos públicos sejam norteados da maneira correta. Então aqui nós temos, né, esses 5 principais, né, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né, que são o famoso LIMP, né, que são, né, para que a gente possa decorar de maneira melhor. Então nós temos aqui, né, o primeiro deles, o princípio da legalidade, né, diferentemente de nós, enquanto pessoas comuns, vamos dizer assim, nós podemos fazer qualquer coisa desde que a lei não nos proíba, né, diferente dos atos públicos, dos atos administrativos. Né? Na administração pública, tudo que é feito, tudo que é realizado, tem que ser necessariamente autorizado e permitido em lei. Na administração pública, só pode fazer o que está expressamente autorizado ou permitido em lei. Então, se eu faço compra de material para minha instituição, eu só estou fazendo aquilo porque existe uma lei permitindo a compra daquele tipo de material específico. Então, né, nada que os agentes públicos realizam, né, deve ser, né, distoante daquilo que é autorizado e permitido na lei. Né? Isso, né, sendo passivo, né, de punição, né, de responsabilização pelos atos que são contrários. Então, esse é o princípio da legalidade. Ele traz que todo e qualquer ato realizado na administração pública por seus agentes deve ser pautado na lei. O princípio da impessoalidade, né, é um princípio até, né, que vem de encontro, né, com o atendimento a todos sem distinção, né, que a gente tem onde, né, o agente público ele deve executar suas atividades, né, e seus atos sem levar em consideração quem ele é ou quem a outra pessoa é. Como assim? Né? Então a gente tem aqui que o agente público é um mero executor dos atos, manifestando a vontade da administração e ponto final. Então aqui a gente descaracteriza, despersonaliza tanto o agente público, que naquele momento ele é o quê? Ele é um professor, ele é um técnico administrativo, ele é um auditor fiscal, ele é um policial, ele é, né, um arquiteto de um determinado órgão, ele não é a pessoa. Então, quando a gente age, né, de maneira impessoal, a administração pública consegue atender a todos e, da mesma forma, né, na mesma maneira, ela se distancia, se afasta da pessoalidade. Então, aqui é para evitar propaganda pessoal. Né? Sendo, por exemplo, um prefeito de uma cidade está lá e diz, isso aqui foi feito por mim, né, tá lá caracterizando, né? Antigamente era comum estar nos carros do município o nome do prefeito, nas placas, nas inaugurações, né, o nome do prefeito. Isso hoje é proibido, as cores do partido político, né, nos órgãos públicos, isso também hoje é proibido. Né? Isso é despersonalizar o agente e assim, da mesma maneira, atender toda a população sem distinção, sem de cor, de opção partidária ou algo do tipo. Então, isso é o dispositivo da impessoalidade. Aí nós temos a moralidade, né, que os agentes públicos deverão agir de acordo com a moral, obedecendo os princípios legais e éticos. Isso é o mínimo, né, que deve ocorrer dentro dos atos públicos, administrativos. Aí nós temos o princípio da publicidade, onde os atos deverão ser publicados oficialmente. Né? Então, aqui é diferente de propaganda. Não é que você é obrigado a fazer propaganda dos atos políticos. Diferente disso, mas você deve dar publicidade, você deve dizer o que aconteceu. Então, se eu publico um edital
por exemplo, de um concurso público, né, se eu lanço um edital, né, de um concurso público, obrigatoriamente é fato daquele, de praxe daquele concurso público, você dá publicidade a ele, falar e avisar para o maior número de pessoas dentro do público-alvo, né, que aquilo está acontecendo. Assim, se eu publico, por exemplo, um edital, né, de uma licitação, eu tenho que dizer, eu tenho que avisar, procurar um meio para que a maior número de empresas possíveis que vendem aquele tipo de produto fiquem sabendo daquele edital em aberto. E nós temos o princípio da eficiência, que foi um princípio posterior, né, adicionado aos princípios constitucionais, que vem trazer, né, e zelar pela qualidade do serviço público e pela racionalidade dos gastos, fazer com que, de fato, né, tudo ocorra de maneira eficiente, né, que os gastos sejam otimizados, que o serviço seja otimizado e que a gente alcance a devida qualidade. Quanto à organização da administração pública, é importante a gente dizer que nesse âmbito, né, a administração pública, a organização trata da criação de órgãos, entidades, de estruturação, alteração, extinção, atribuição de competência aos órgãos, entidades, criação e extinção de cargos e funções. Então, a organização nada mais é do que tratar de maneira administrativa os seus órgãos. Então, eu posso criar e extinguir órgão, administração pública, criar e extinguir entidade, criar e extinguir, né, cargos e funções, reestruturar, né, carreiras. Tudo isso compete à organização da administração pública. Organizar a administração significa organizar todo o seu aparato, estrutura de recursos, órgãos e agentes, serviços e atividades. Então, por exemplo, quais são as atividades de uma empresa pública? É definido dentro da competência da administração pública. A estrutura organizacional corresponde ao modo pelo qual a autoridade é distribuída, as atividades são divididas e organizadas, e o sistema de comunicação é previamente estabelecido. Então, aqui é agora, né, tratar do organograma, que nada mais é do que a representação da organização da administração pública de maneira ampla. Então, organizar a administração pública significa dar a estrutura necessária, as competências e os órgãos com suas devidas funções e agentes, né, de maneira adequada. Então, tudo é documentado. Né? Então, aqui a gente tem toda uma documentação, toda uma estruturação que é realizada para que a administração pública funcione de maneira plena. Então, se eu quero, por exemplo, criar uma nova função, isso tem que seguir um trâmite, né? Cria a função, o cargo e a função por lei, diz quais são suas atribuições, diz qual vai ser né, a remuneração daquele salário, daquele cargo, tudo bem, né, determinado e pré-definido, respeitando o princípio da legalidade. Bom, nós temos 3 sistemas que são componentes essenciais dessa estrutura organizacional. Né? Então, são o sistema de autoridade, o sistema de atividade e o sistema de comunicação. Esses 3 sistemas fazem com que a administração pública, né, se estruture, né, do ponto de vista organizacional de maneira eficiente. Né? O sistema de autoridade cabe a esse sistema fazer a distribuição de poder. Então, aqui nós temos, né, dentro da esfera da administração pública, diversos órgãos, diversos agentes, diversas entidades, né, que, de certa forma, nós estamos fazendo uma distribuição de poder para que os objetivos do Estado sejam cumpridos. A gente volta lá atrás, né, na questão do Estado, né, que é a estrutura, né, de fato, né, que deve ser respeitada para que a administração pública seja a mola propulsora de tudo isso, né, que faça acontecer, né, executar essas atividades de maneira, né, correta. Aí nós temos o sistema de atividade, que nada mais é do que a alocação de atividades. Então aqui é a hora que eu vou dizer quem vai fazer o quê. Então cabe também a administração pública fazer isso, né, a organização, a estruturação. E nós temos o sistema de comunicação, que nada mais é como deve ocorrer, né, a interação entre as unidades, né, que é do ponto de vista de se comunicar, como é que esses entes vão interagir entre si, para que
tudo ocorra de maneira mais rápida possível, mais eficiente, com menos gastos, né, e a gente, né, e a administração pública consiga atender os seus objetivos de maneira plena. Bom, de forma sintética, né, a administração pública pode ser organizada, né, dessa seguinte forma. Quais são as suas principais atribuições, vamos colocar assim. 1. Criação e extinção de ministérios, órgãos e autarquias, que deve sempre ocorrer mediante lei de iniciativa privativa do Presidente da República e aprovado pelo Congresso Nacional. Sempre, quando a gente falar de autarquia, ministério e órgãos, essa é a atribuição do Congresso Nacional. Cabe ressaltar, logo daqui, né, que todas essas atribuições elas são replicadas para governo, né, estados e municípios. Então, aqui, onde, né, quando um estado cria um órgão novo, por exemplo, uma nova secretaria, isso é de atribuição do governador, e no município, do prefeito. Então, isso segue as mesmas regras, né, estado e município. Então, temos também a instituição de fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, que depende de 3 situações. Né? Tem a autorização do Congresso, mediante, né, a iniciativa, né, do Presidente da República e decreto do Poder Executivo de instituição e registro, né, competente que deve ocorrer. Então, aqui a gente tem uma outra situação, que são de fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Criação, extinção e transformação de cargos, empregos e funções. Isso na administração direta e autárquica deverá ocorrer mediante, né, logicamente, lei de iniciativa do Presidente da República e aprovado no Congresso Nacional. Então, se eu quero criar, por exemplo, um novo cargo, né, em um determinado órgão, ou em vários órgãos, né, porque a gente sabe que tem cargos que são transversais, né, que são carreiras únicas, né, de vários órgãos diferentes de um poder, ele deve ser de iniciativa do presidente e aprovado pelo Congresso. Extinção de cargos e funções, né, diretamente por meio de decreto, pois trata de uma competência, né, privativa do presidente. Né, o presidente a qualquer tempo pode extinguir cargo e função pública sem problema nenhum. E a organização, isso também não significa dizer, voltando para a extinção de cargo, significa dizer que ele, né, extingue o cargo e todo mundo, né, que está naquele cargo, né, morre também naquele momento, né, perde o trabalho, por exemplo. Não, isso não quer dizer. Quer dizer que ele vai extinguir, né, o cargo e a função, e as pessoas que estão naquele cargo e função devem ser realocadas em outros cargos e funções. A organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa na criação e extinção de órgãos públicos, ocorre diretamente por meio de decreto. Então, quando eu quero mudar, né, a organização e funcionamento da administração, né, se não vai mudar em nada na vida de ninguém, isso não vai ter problema nenhum. Posso fazer apenas por via decreto. Então, essas são as principais, né, atribuições aí de organização da administração pública federal. Bom, e aqui nós temos, pessoal, administração direta e administração indireta. Quem é a administração direta? É quando a administração pública, por meio de seus próprios órgãos, né, de maneira direta, ela executa as atividades que precisam ser executadas. Que atividades são essas? Atividades relacionadas às finalidades do Estado. Levar a educação, lazer, saúde, enfim, todas essas atividades que são essenciais para o Estado, quando ele leva através dos seus próprios órgãos, isso a gente trata como administração direta. Quando ele faz isso através, né, de outros órgãos que não fazem parte desses órgãos, né, da administração direta, nós chamamos isso de administração indireta. Então, quem faz parte da administração direta? Presidente da República, ministérios, Poder Legislativo, né, Judiciário, Ministério Público e os diversos conselhos. Quem é a administração direta? São tudo aquilo que são os braços do Estado, vamos dizer assim, é quando o Estado precisa criar um outro órgão para, através dele, atingir os seus objetivos. Então, quando a presidência da República, né, por meio de lei, requer a criação de uma nova universidade federal, ela que é uma autarquia, não é um braço da administração pública, né, que tem a sua independência, que vai atingir uma atividade fim do Estado. Então, na administração direta, nós temos autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e os consórcios que são constituídos, né, como associações
Então, aqui a gente tem uma síntese, né, da administração direta e indireta, certo? E assim a gente finaliza essa aula. Nós temos alguns outros detalhes que aí a gente vai colocar numa aula extra para vocês aí, para que a gente possa finalizar alguns detalhes desse primeiro momento, certinho? Forte abraço e até a próxima.